Maria e Ernesto nasceram surdos, criaram 4 filhos que desde pequeninos aprenderam com os pais o universo dos gestos e cresceram envolvidos num imenso amor sem palavras. Ouvem com os olhos, falam com as mãos. Esta é a história de um casal feliz e integrado num mundo sem som. Não falo com os meus pais há 45 anos. Eu há 53 anos que não falo com o meu pai nem com a minha mãe. Afinal, quem é que errou no meio disto tudo? Claro, eles são surdos mudos. Tu gostas de dançar, tu? Gosto. Sento o quê? As vibrações. O quê? Bum, bum, bum. É as vibrações que ele sente. É sempre. Chão. As vibrações. E ele está a dizer que o facto de sentir as vibrações no chão permite-lhe que ele dance. Sentem as vibrações no peito, no chão e há até trepidações que se tornam insuportáveis. O que lhe incomoda muito mais são as vibrações. Percebem? Certo? Ela percebe quando são muito mais sensíveis, sim. Ela estava agora aqui a partilhar quando o vizinho está com o broquinho a executar uma tarefa, porque temos aqui uma empresa de alumínios, ela sente o barulho, a vibração do broquinho. A sensação não é agradável, mas os sentidos registam, captam os aviões que passam aqui, quase que a pentear o telhado do seu prédio. Quando perdemos a parte auditiva, outros sentidos são mais estimulados e neste caso é sempre a via sensitiva. E uma forma de eles reconhecerem as ondas sonoras é realmente pela vibração que se propaga. Nós sabemos que o som se propaga a todos os materiais e, portanto, eles conseguem perceber essa vibração pelos pés e a música também, o resto do corpo consegue acompanhar e é assim que eles sentem a música. Se repararem, até a expressão facial é muito mais desenvolvida porque tentam comunicar por essa via. O corpo passa a ser também é mais potencializado, não é? A via comunicação do corporal é muito mais potencializado e eles conseguem até sentir mais do que os ouvintes. Já tentaram usar o aparelho auditivo e ele sentia, pronto, que doía-lhe mais a cabeça, sentia as vibrações, mas não... Não fazia. Sim. Não resultou. Não resultou. Muitas vezes as pessoas não se adaptavam porque o som é diferente. Vamos ser sinceros, quando ouvimos com uma prótese ou com um implante, o som não é exatamente igual àquilo que nós estamos aqui a ouvir. E há uma adaptação e tem que haver um treino e tem que haver ajustes.
caso a pessoa já tenha adquirido a língua gestual, não estamos a estimular a prótese. E, portanto, vai-se perdendo e nunca vai ser difícil a adaptação, realmente. E portanto, não causa estranheza que eles, na verdade, não se tenham adaptado, que causasse transtorno, confusão, dor de cabeça. Eles estão tão estimulados que sem querer ficam hipersensíveis e, portanto, sim, eles, se for um ruído que para nós não nos incomoda, para eles são tão sensíveis que para eles é incomodativo e que lhes causa bastante transtorno. Na freguesia, toda a gente os conhece pelos mudos da padaria. Ernesto e Maria nasceram surdos. Outra vez, beberes? Não, ela está a dizer. Ela agora neste momento está-lhe a dar a cabeça, porque ele bebe os tintos, não é? Quer dizer, comer e beber. Apresentamos-lhe o Sr. Ernesto e esta é a sua atitude natural na vida, sem barreiras, espontâneo, sempre pronto a comunicar. Vocês perceberam que ele faz questão em explicar, não tem noção que vocês percebem, não é? Mas é muito espontâneo dele, ele sempre foi assim. Esta é a Dona Maria, um pouco mais reservada. Então, queres contar? Estás com vergonha? Ela hoje está a choramingar, coitada. Então. Tá. Um pouco mais tímida, mas também sempre pronta a explicar o que lhe vai na alma. Dona Maria repete, preocupada até se certificar que nós a entendemos, que a mensagem passa. Uma delícia de casal. Casal de origens humildes, gente do campo. Dona Maria é natural do Bom Barral. O Sr. Ernesto, nascido e criado em Torres Vedras. No auge da juventude, a igual condição de falta de audição acabou por uni-los, e muito por culpa dos amigos. De um lado, diziam os compinchas dele: tens de conhecer a rapariga surda. As amigas dela azucrinavam-lhe a paciência para que desse uma oportunidade ao surdo. E assim se fez o arranjinho. Mas antes houve outra namorada. Ela que namorar contigo não quis. A outra. Depois, ela não quis porque eras mudo. Piada. Sim. Pronto, tens aqui. E depois? Depois procurou e achou. Minha mãe. Amor. Diz que foi rejeitado pela senhora que falava e ele depois arranjou. Agora, pera, agora zangar-se e separar-se não, Agora vai-te embora. Não vou arranjar aqui o divórcio. O que ele está a contar, que é fundamental até para desmistificar aqui aquela questão, já o pai na altura não gostava muito da ideia de ele se casar com outra senhora muda. Porquê? Porque provavelmente poderia vir a gerar aqui filhos mudos também, neste caso surdos. E na altura ele não era muito apologista disso. Por isso é que o pai incentivava mais a que ele procurasse alguém que falasse e que ouvisse, e não uma outra pessoa da mesma, neste caso, com as mesmas dificuldades, características dele. Nada disso. Eles entendem-se e entenderam-se às mil maravilhas. E depois o destino encarregou-se do resto. Ernesto e Maria acabaram por juntar os trapinhos. Criaram 4 filhos. Luís é um deles e o nosso tradutor de serviço. Pera. Então, é plim-plim? Não, calma. Tu não estavas casado.
Pronto, calma. História. Calma. Como foi com este filho e as outras 3 crianças? Como é que cada um veio ao mundo? Já lá chegamos, que ainda a procissão vai no adro. Agora vamos olhar para a infância de Ernesto, que já superou as 79 velas, e de Maria, que já celebrou 76 primaveras. Nascidos noutros tempos, em plena ditadura num Portugal rural, sem conseguir ouvir ou falar. Aos 8 anos, Maria, a mais nova de 9 irmãos, é encaminhada pelo padre da aldeia para um internato num convento, no Porto. Eram 150 as meninas surdas ao cuidado das freiras. Gostaste muito, lá gostaste muito? E gostou? Gostou muito, mas era muito difícil porque tinha. Porque. Espera aí. Ouve, não podes. Porque. Agora é esta pausa, porque senão ele. Agora é ela, está bem? Porque senão ficas de castigo e vais para fora. Obrigava a falar ou mais em gestos? Ok? Diziam o que é que eles faziam, obrigavam-nos a descrever o abecedário e, por sua vez, obrigavam elas a dizerem, quando estavam, por exemplo, a fazer o A, elas diziam que eras obrigada a dizer A. E quando ela estava aqui a dizer quando não se soubesse, a forma de repreendê-las era bater. Maria ficou-se pela 3ª classe, não estudou mais. Ernesto era o mais novo de 2 filhos. Perdeu a mãe aos 6 anos. O pai tratava bem, mal, bater, não batia, nada. Sim. Era difícil. Ok. Comunicava com uma grande dificuldade com o pai e o pai não se entendia pelo facto dele. Porque ele só entendia aquelas primeiras coisas que dizia que tinha fome, queria pão, dava-lhe. Ele queria água, lá eles entendiam, mas nada de muito. Dizia que a mãe era uma adoração, ele para a mãe. Ok. Depois acabou por falecer. Com a morte da mãe, Ernesto vai para um internato em Lisboa. É educado por freiras. Estava a dizer que as irmãs, as freiras, neste caso, punham-no à frente de um espelho, eles a dizerem, a emitir sons do abecedário. Queriam que ele Queriam que falasse em frente ao espelho, para ele perceber quais eram X, mais alto, e ao fim e ao cabo obrigavam-nos a pronunciar, a fazer os sons para eles perceberem. E ele gostava e disse. Gostavas? Não. Ficavas zangado? Não. Era normal. E gostavas de aprender? Gostavas? Pois. Ele preferia do que ficar sem fazer nada. Aprendestes A, B, C, foi freiras ou Casa Pia. Foi na Casa Pia, ok. Ali não. Nas freiras. Nas freiras só aprendiam a rezar. Ele dizia que me doía a barriga. E ia embora. Arranjava sempre argumentos para depois ir embora. Dizia que era como a PIDE. Na altura, pois, elas obrigavam-no. Eram más. Aos 12 anos, Ernesto ingressa na Casa Pia. Aqui tirou a antiga 4ª classe. Aprendeu língua gestual e um ofício, uma profissão. Aos 13 anos, sim. O pai queria que fosses para carpinteiro. Ok. E o chefe disse que não. Ok. Eles lá disseram que não havia lá na Casa Pia a profissão de carpinteiro. Barbeiro, ele também não gostava.
para pintor também não estava por aí, para sapateiro muito menos. E então os amigos que eram surdos então cativaram-no para ir para a panificação, neste caso para padeiro. Maria trabalhou numa fábrica, foi depois auxiliar no hospital. Maria e Ernesto deram o nó. Ela com 19 anos, ele com 22. Ele padeiro, ela nas limpezas. O dinheiro era curto, contado até ao último tostão. O vestido de noiva até teve de ser emprestado. Feita a festa, chegou o primeiro filho. Uma surpresa total. Como descobriste grávida? Como descobriste? Não sabias? Tens vergonha? Ah, obrigado! Tenho vergonha de contar. Não, não é, olha, não é para explicar como é que tu deste. Só como descobriste como? Ah, normal, eu grávida, como? A irmã Augusta estava a dizer, a irmã do meu pai é que estava a dizer, tu estás grávida, ninguém dizia nada. Aos 3 meses, 4, ela começou a aparecer com uma barriga e ela não sabia de nada, as primas dele sempre a rirem-se, o que é que se passava. E a minha tia, a Maria Augusta, dizia que ela tinha um bebê e ela, claro que não sabia, começou a crescer até aos 9 meses. E depois a tia Maria, tal, que é a prima do meu pai, e a irmã, depois acompanharam e depois elas pensavam que era uma menina, mas não era um menino. Entretanto veio o Armindo veio, mas ela sempre ficou em casa, foi sempre uma gravidez sempre em casa. Maria não sabia que estava grávida. As freiras não explicam essas coisas e nasce Armindo, sem qualquer tipo de problema de fala ou de audição. Para este casal de surdos, no seu mundo, no seu universo sem sons, o choro do bebê Armindo cai-lhes nos braços com estrondo, que nem uma bomba. É motivo de grande preocupação. A vizinha que, quando o meu irmão chorava, é que ia lá, batia-lhe à porta e informava que ela tinha o bebê a chorar. Contente, filho, ouvi bem, falar bem? Ficaste contente? Mas tinha um Mas tu, medo dava filho mudo? Tu tinhas medo? Não, normal. Pronto. Não. Era algo que para ele, se fosse surdo, era surdo, se fosse só ouvisse, bastava. É difícil uma pessoa crescer sem ter um pai que fale, que ouve, e no desenvolvimento da linguagem, no entendimento das coisas, foi muito difícil. Tanto é que, na minha infância, com os meus amigos, cheguei a ser gozado muitas vezes porque havia palavras que eu, ainda hoje, palavras que eu não consigo falar corretamente. Como houve ali o modelo que falhou, eles têm realmente uma falha na linguagem de falta de vocabulário e construção de frases também é mais curto, porque a língua gestual, em termos de construção de frase, é característico. Para já a construção da frase é diferente, não se organiza da mesma forma. E são frases curtas e, portanto, isto vai se refletir no desenvolvimento da linguagem de um ouvinte. Algumas vezes tu não percebias já pedir e tu não percebo. Algumas vezes ou não? Ou os filhos. Ou percebes? Algumas vezes. Muitas. Um ano depois, a cegonha traz o segundo rebento. Maria dá à luz Vítor. Mãe, gosto muito de ti. És meu amor. O pai é o melhor do mundo. Os gestos que a gente aprendeu, ela ensinava-nos como é que era, o que se chamava as coisas. Por exemplo, o pão é pão, o carcaça. Os filhos nasceram ouvintes e falantes, e foi com os pais que foram aprendendo os gestos, a língua gestual.
Ora, não, isso é o meu irmão. O meu nome. Tudo muito natural. Nós não fomos para escolas nenhumas aprender a língua gestual. Foi através deles, eles passaram os ensinamentos. Eu acho que faz mais confusão para nós, ouvintes, porque não estamos habituados a lidar diariamente, 24 sobre 24, com a diferença. Para eles é o mais natural da vida. E acho que até torna os seres mais abertos à diferença. Para aqui, para aqui. Armindo e Vítor, os filhos mais velhos, foram 2 pontos de ligação para o dia-a-dia dos pais e para o que veio a seguir. É que a prole cresceu e, mais uma vez, houve surpresa. Quando a minha mãe, pronto, estava grávida, pensava que era só um filho. Pensava que só tinha um filho, mas na volta eram 2 gêmeos, era o Luís e a Dora. Ninguém esperava que ele viesse. Que ele viesse. Quando depois disseram, pera, mais um. E ela diz que entrou um pouco em choque. Mais um, que já estavam 3. Por esta altura, Ernesto e Maria já tinham assentado Arraiais em Camarate, a freguesia onde ainda hoje vivem e onde já nasceram Vítor e os gêmeos. Eu lembro-me bem do Armindo, de nos querer explicar, de ensinar-nos a falar. O Armindo falava linguagem gestual. Cheira bem. Eu também tinha colegas da escola que diziam, "Epá, como é que a gente vai falar com os teus pais? Olha para eles, vais aprender." E aprenderam. Quem tem vontade de aprender, aprende. A língua gestual familiar, eu acompanho muito verbalmente com a linguagem gestual nossa, da família, não é? Agora não, a coisa está muito mais evoluída. É diferente, é técnico, ainda bem. Ainda bem, porque há muita coisa que hoje eles conseguem entender que se calhar os meus pais e a minha mãe não entenderam porque a comunicação não era a mais correta. Todas as línguas são evolutivas e estão sempre a acrescentar gestos novos para explicar as coisas. Às vezes televisão percebes, não. Um pouco. Sim. É porque era muito mais, é o que ela diz, eles são muito mais técnicos com as letras, com o abecedário, do que propriamente aquilo que eles foram treinados, ao fim e ao cabo, educados de uma forma mais para a parte mais expressiva e na emissão dos sons. Entendo perfeitamente que por vezes estejam a olhar para os tradutores e que fiquem com falhas na informação. Apesar dos meus pais, por exemplo, saberem ler e escrever, existem muitas palavras que eles não conseguem decifrar ou o que aquilo quer dizer. Realidades muito diferentes das de hoje. Não havia ensino especializado nem ajuda multidisciplinar. Mas Ernesto e Maria foram à luta. Ernesto era padeiro. Maria fazia a limpeza da antiga fábrica de pão. E a vida não era fácil, com 4 filhos para criar. Os mais velhos é que nos criaram, que mesmo se criaram. Era o Armindo, é que foi o nosso encarregado de educação. Aquela parte que faltava nos meus pais, eu fui encarregue disso. Forçadamente, mas pronto, teve que ser. A responsabilidade acho que é uma coisa que já nasceu comigo. Acho que já nasceu comigo. Acho que é uma obrigação que já está no meu sangue e acabou. Tu, antes trabalhavas, depois prestações, pagaram um bocadinho. Deviam muito, ok. Mas pronto, era normal, era preciso comer e beber como deve ser. Era aquilo que nós tínhamos partilhado ali na mercearia, na farmácia e no talho. Eles pediam fiado. Ela não gostava de ficar a dever todos os meses. Tinha vergonha de ficar-se a dever. Sabe como é que eram os nossos móveis em casa? Foi o meu pai que os fez. Quando eu e o Luís começámos a trabalhar, lembro de comprarmos a mobília da sala e a nossa mobília do quarto. Pagávamos as prestações, mas tínhamos móveis novos. Pronto. O meu pai teve sempre pombos e, através dele, pombos, galinhas, patos. A nossa padaria é como se fosse uma quinta. Era uma quinta e nós tínhamos os animais todos, tínhamos galinhas, tínhamos um bocadinho de tudo. E a paixão dos pombos
começou daí do meu pai. E a columbofilia pronto, ele de vez em quando vem aqui para ver. Tenho aí uma, está para anilhador. Vamos lá ver se a gente tem sorte. E enquanto lá em cima há competição, batalha de meio fundo, cá embaixo há outras lutas que se travam. Por exemplo, a luta contra a discriminação. E havia ali um bocado de... A muda. A muda limpa. A muda não sei o quê. A muda eu tenho que fazer isto. Hoje em dia isso acontece em várias profissões, mas a minha mãe sentiu um bocadinho na pele. Algumas pessoas, só algumas. Ainda agora sente essa parte. Algumas pessoas não são tão afáveis como deviam ser. Não, ela tenta ser simpática, tenta dizer bom dia, boa tarde, mas as pessoas às vezes não... Sente um bocadinho. Não, é. Mas ela depois também paga para ela a mesma moeda, é o que ela está a dizer. Também não me cumprimenta, eu também não cumprimento. Pronto, é um bocado por aí. Aqui, no bairro, com a vivência de mais de 50 anos, veio a integração. Não há quem não conheça os mudos da padaria ou os filhos dos mudos de Camarate. Então, está tudo bem? Então, como é que vai? Éramos uma família junta e feliz e pronto. E ai daquele que tocasse em algum de nós. Isso aí havia sempre os filhos do mudo. O correto é só surdos. As pessoas não têm nenhuma alteração no aparelho fonador, ou seja, têm cordas vocais que podem e certamente que produzem voz, som. Portanto, as pessoas erradamente acham que são mudas. Não. O aparelho fonador está lá, elas conseguem verbalizar, não é estimulado, não é reconhecido nos sons para a nossa língua para que também seja compreendida. Existem muitos mitos à volta desta questão. Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm tendência a achar que têm que falar muito, muito alto, a gritar, ou então falar muito lentamente, a exagerar na articulação, no movimento labial. Não é necessário, isso ainda dificulta mais a comunicação. Portanto, falar pausadamente, com calma, demonstrar na mesma expressão facial. Mitos difíceis de desenraizar. Pelos caminhos de Camarate, todos cumprimentam o mudo da padaria na voltinha rotineira. Nota-se que ali ela mantém aquele figurino de muito certinha, muito senhora, não é? E ele completamente o contrário, não é? Bastante extrovertido. Eu até costumo dizer, um autêntico palhaço. E percebe tudo o que ele fala consigo? Tudo. E ele também percebe tudo. Já estão habituados? Eu tenho parlamento. E muitas vezes desafio-no para ir ver os copinhos e ele vai. Olha, ele gosta do copito, não é? Tem que ser como os outros. É a natureza. Olha que ele tenha juízo na cabeça por causa do vinho. É agir esta relação do meu pai com as pessoas. Uma relação muito de proximidade e de respeito, não é? Mas com uma espontaneidade assim brutal, uma coisa muito natural dele. Olá, bom dia, está tudo bem? O meu pai acha que toda a gente tem que perceber. À força tem que perceber e acabou. Que muitas vezes eu raio com ele. Calma, as pessoas não percebem, calma. É. Álvaro é o outro. O meu pai está-se bem. Para ele está tudo bem, sem stress. Sem stress. Ela é mais preocupada, depois desconfiada. Eles são desconfiados por natureza, que é mesmo assim. E eu, olha, estamos a falar disto. E ela, é mentira. Estão a falar mal de mim. E eu, mas quem é que está a falar mal de ti? Ninguém está a falar mal de ti. Porque acha que a gente estamos a falar mal dela. É um cromo. Ela esforça-se. O meu pai é que inventa. É uma coisa de... E eu, já estás a inventar. E eu não. Olhos que ouvem, coração que sente. As respostas que ainda hoje não existem. Por exemplo, numa ida ao hospital.
O médico diz que para ele escrever e eles escrevem por rascunho, gatafunhos, mas ele até interpreta. Escrevem, mas ele não entende nada. E às vezes ele pretende que diga, que escreva de uma forma muito mais calma, mas não, como tem muito mais utentes para. E ele Claro. não. E ele fica sem saber o que é. Portanto, é importante Sempre, sempre. Que às vezes põe-me a olhar assim, espera lá, deixa lá ver como é que estás a tratá-los. Só, olha, você não vê que são mudos? Ah, não me apercebi. Não se apercebeu? Está a brincar comigo ou quê? Se fosse a sua mãe e o seu pai, gostava de tratá-los assim? Quase que lança o desafio, se nós colocarmos um surdo numa urgência do hospital, certamente que vão ficar todos em pânico. Tanto que eu sou apologista, todas as pessoas que trabalham na função pública deviam ter uma formaçãozita. Não têm formação os adultos da função pública, mas os mais novos vão dando o exemplo. Ó, beijinho. Olha, hoje é o dia da mãe. Duas vezes é que estás. Uma vez que não. Olha, fica mal. Um bocadinho. Então tá bom. É grávida outra vez, de gêmeos. Aline é a neta mais nova, tem 6 anos e já dá lições de graça. São simpáticos, são muito felizes, são muitos amigos. Até agora, todos os netos do Sr. Ernesto e da Dona Maria nasceram também sem qualquer problema de audição. Eu falo a fazer os objetos para eles. Como é que tu fazes, por exemplo? Diz-me lá, assim um exemplo. Vá, imagina. Imagina, eu vou falar com a minha avó, mas só que depois eu estou a chamar ela para vir para casa. E ela não sabe como é que eu chamo. Então eu chamo casa cá. Boa. E, por exemplo, quando queres pedir uma coisa à avó, para comer ou para beber, como é que tu fazes? Para beber eu faço assim, água. Já sabe. Mais. E para comer eu faço assim. E quem é que te ensinou a fazer? Quem é que te ensinou assim a fazer as cruzes? O pai. Foi o pai. A Mafalda mais, porque era o medo, porque ter os sogros surdos era a possibilidade de as nossas filhas virem ser surdas. Claro que falámos do tema, mas eu sempre na qualidade de pai e dizer-lhe a ela que, independentemente de virem surdos ou não, são as nossas filhas e nós vamos criá-las da mesma forma. E que ela não visse isto como um obstáculo. Por exemplo, o exemplo dos meus pais. Com estas limitações são pessoas bastante felizes e trabalhadoras e que as nossas certamente iam ser. Eles não conseguem ouvir e não conseguem falar assim um pouco direito. Eu gritava um pouco mais alto para perceber como é que eu queria. Estás-me a ouvir? E oh filha, não é assim, a avó é surda, a avó não ouve. Mas porquê? E claro que nós explicarmos que nasceram assim. Eu digo que os meus avós, eles conseguem perceber um pouquinho bem, porque eu falo assim um bocadinho mudinho para eles perceberem. Tipo, eu digo nu e a avó percebe, é Núria. Então, quando a minha mana diz a avó percebe que é a Lina. Fazia sempre questão para elas também perceberem que os avós têm aquela limitação e que elas podiam acrescentar naquilo que é o crescimento delas, acrescentarem conforme o inglês e o francês, não é? Elas saberem a língua gestual. Eu consigo fazer a letra M, a letra A. A. O avô é sempre riso. Meu pai, tu tem cuidado, ganha juízo, bebe menos, tu muitos anos para a frente,
cuidado, eu gosto muito de ti. Ele não se esconde nem tem vergonha. Não. E nota-se, não é? É sem vergonha, é isso mesmo. Às vezes até dizem, são deficientes. Não somos deficientes. São pessoas que não têm esta parte auditiva. Acabou. De resto, temos mãos, pés, trabalhamos, são pessoas normais. Ele está a dizer que não gosta de ser triste. Ele gosta de falar e sorrir. É o que ele mais gosta de fazer. É verdade. Felizes, a Dona Maria concentrada a ouvir com os olhos, o Sr. Ernesto empenhado em falar com as mãos. Ele descontraído, resolvido. Vais para a televisão, tu, vais para a televisão. Ernesto vai ver menos. Olha, queres vinho tinto ou branco? Preto. Cheio ou vazio? Pequenino, mentiroso. Ela, mãe guerreira, sempre atenta ao que os lábios dos outros contam e a puxar pelas cordas vocais. Agora ele. Fábio. Minha mãe. Muito amor, filho número 1, todos invejosos, mas não deste. Tu, a mãe, 4. Muito, para mim, não pode ser. Muito preocupação comigo, não pode. Eu estou bem, a cabeça está bem, filhos, está tudo bem. É vergonha. É vergonha de quê? Não. Tu gostavas de ouvir e falar normal? Gostavas? Ser mudo é chato. Diz ela que gostava. Mas paciência. Os meus pais foram sempre pessoas de luta para conseguirem criar 4 filhos. Ela foi sempre uma grande mulher, uma grande mãe. À maneira dele, ensinou-nos como educou-nos, deu o carinho e o amor que ela tem pela gente. O meu pai, um excelente pai também, sempre nos apoiou. São um exemplo e acho que uma referência para muita gente. Porque às vezes o facto de serem surdos não são menos do que nós, não são um estorvo, pelo contrário, são uma mais-valia e ensinam-nos valores que se calhar nunca pensávamos que eram capazes de serem pessoas que dessem a volta à vida. Grande exemplo. Em Portugal, estima-se que possam existir 150 mil pessoas surdas ou com dificuldade auditiva. 24 anos depois da língua gestual portuguesa ter sido reconhecida na Constituição como uma das 3 línguas oficiais do país, ainda há muito por corrigir, por educar, por melhorar. Dançado há quantos anos? 10 anos? Mais? 20 anos. Ernesto e Maria soube bem este pezinho de dança. A nós soou na perfeição cada gesto deste amor sem palavras, capaz de ultrapassar qualquer barreira de som.
MTV. Amor Sem Palavras foi a reportagem CM de hoje. Voltamos para a semana à mesma hora e já sabe, com mais uma reportagem de excelência.